Mateus capítulo 7, filho. Sobre os dois fundamentos, já viu, versículo 24. Eu vou dar um abraço nela daqui a pouquinho, filhinha. Se assossegue, não se aveste, não se aperreie. É só vir ali depois, daqui a pouquinho ali, ó, naquele cantinho ali, ó. Tá? Eu posso ler a palavra? Bom, a palavra diz assim, os dois fundamentos. O que é fundamento? Na linguagem do construtor, é fundação. Não é verdade? Na linguagem do construtor, é fundação. Alicerce, base. Na linguagem bíblica, é fundamento, que é a mesma coisa, que é o começo, é o que sustenta, tá? É o que sustenta. E por que dois fundamentos? Não tem que ser um só? Não, porque há dois mesmo. Existe aquele que não tem responsabilidade nenhuma, não tem sacrifício, não tem entrega, não tem luta, tá? Que não dá trabalho, mas que não suporta as pressões. E existe aquele que te dá segurança, ainda que tenhamos contratempos, tempestades, nós não nos abalamos com o que o mundo nos impõe, porque os que estão conosco são mais fortes, são maiores. Põe lá o texto, por favor. Olha só. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu já trabalhei com construção civil. Alguém aqui já trabalhou com construção civil ou trabalha? Como eu era servente, o pessoal não botava... Não tinha tecnologia de hoje, não. Hoje você liga uma máquina aí, fura buraco, faz... No nosso tempo, eu tinha que furar o buraco. E eu arrebentava a minha mão todinha. E eu não gostava muito quando me deparava com uma pedra debaixo de uma rocha. Eu perguntava para o encarregado, não dá para mudar, não, tem que ser aqui. Mas eu não entendia isso, eu não sabia que a rocha é difícil de ser perfurada, mas quando você consegue perfurá-la, ela te garante uma segurança no alicerce, na estrutura. Tá? E os que ouvem essas minhas palavras e as praticam. Traduzindo, os que obedecem. Isso aí é relativo à obediência. Tem bênçãos que decorrem da obediência e as maldições da desobediência. Eu e você já ouvimos desde menino falar em obediência através dos nossos pais, não é verdade? Eu já recebi muito castigo por desobediência. Eu me lembro de uma situação que eu gostava de saltar da escada com meus irmãos e colegas, a longas distâncias. Minha mãe todo dia falava, não faça isso, para com isso. Chegou a me punir, inclusive, castigar. Um dia, na ausência dela, eu saltei. E descalço, menino da roça, pisei num vidro azul, que ela comprava, era vidro de violeta, não sei se você já ouviu falar na violeta.
Lá a gente come muita coisa sem lavar. Da cobreiro, a gente fala cobreiro. Sapinho. Aí, eu pulei e pisei em cima do vidro, ele estava inteiro, ele partiu e ele quebrou modelado com o meu pé ali. E foi até o nervo. E eu fui desenganado por causa disso, do pé. Eu nunca mais ia poder pisar com ele. Ele não tinha recurso. E eu nem me tocava, depois que eu comecei a me entender por gente, eu percebi que era fruto da desobediência. Desobedecer pai e mãe já é muito grave. Agora, desobedecer a Deus, aí é o fim de tudo, é o fim da picada. Porque se você ouve as palavras de Deus e obedece, você não está isento de problemas. Olha o que diz a palavra. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que ela não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. Bom seria se a casa edificada sobre a rocha não sofresse vento ou tempestade, enchente, né? Ou seja, se a vida com Cristo fosse um mar de rosas, caminhos de pétalas, aqui no mundo, mas não é assim. Não é assim. Se chove e faz sol sobre maus e bons, nós que cremos também estamos sujeitos a problemas, a dificuldades, a lutas. Quem entende o que eu estou falando? Mas a diferença entre os que servem a Deus, os que obedecem a Deus e os que não obedecem, ela é gigantesca. Eu já sofri coisas na vida, e você sabe disso, muita gente me acompanha há muitos anos, a minha história, que se a minha casa não tivesse sido edificada sobre a rocha, eu já teria me acabado há muito tempo. Então, obedecer a Deus é mesmo que fazer um seguro de vida, mas aquele seguro que não falha, sabe? A obediência à palavra de Deus é que vai dar toda a segurança e garantias de vida a você. Você pode esbarrar no seu limite. Você pode ver os adversários mais fortes, mais numerosos. Eu disse ver. Mas é certo que o que está com você é maior que todos. E como nós ouvimos hoje lá no Brás, ele fala conosco, Deus fala com o homem. Deus fala com o homem e o homem continua vivo, está escrito. Deus tem falado conosco. Então, esse é um dos fundamentos. O que ouve as palavras e as obedece. É como o prudente construtor, ele fez a casa dele aonde, igreja? Ele chegou lá com uma colherzinha de pedreiro, uma talhadeirazinha e furou rapidamente. Não, é difícil perfurar uma rocha. Ou seja, é difícil construir com uma estrutura segura, demora mais tempo. Isso aí é cansativo, né? Eu me lembro que
Em alguns dias da construção, a gente se sentia mais cansado, fadigado, porque exigia muito. Mas quando se faz o que é determinado, quem recomendava era o engenheiro, faça desse jeito. A satisfação depois era certa. E nesta vida que eu e você vivemos, neste mundo difícil, o que é fiel em todo o tempo, e o que está preocupado conosco, ele recomenda isso, obedecer a palavra dele, ouvir a palavra. Porque quando você não tiver mais força, quando você não puder resistir à tempestade, à enchente, o vento forte, a sua estrutura, o seu alicerce vai te manter forte. Porque essa rocha nada mais é, ou ninguém mais do que Jesus Cristo. Ele é a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é você pautar a sua vida em Cristo Jesus. É você seguir os ensinos dele. Perdoar, amar, confiar, perseverar, orar, jejuar, fazer o bem. Esses são os ingredientes. Isso tudo aí é a receita para uma casa bem edificada. Tá? Então, o primeiro fundamento é esse: construir sobre a rocha. A casa é a vida, a minha vida é a minha casa, a sua vida é a sua casa. E a rocha é Cristo. Tá? Morre o marido, morre a mulher, morre o médico, morre o advogado, morre a autoridade política, morre o pastor, o apóstolo, mas Deus, este não morre. O que tinha que morrer já morreu e ressuscitou. Isso significa dizer que em algum momento você vai olhar e não vai ver os amigos, os profissionais que Deus estabeleceu nessa terra para nos auxiliar em muitas coisas, mas em qualquer circunstância da vida em que você chamar por Ele, Deus vai estar lá para te atender. Para te responder. Então, o primeiro fundamento, um deles, o verdadeiro, o que Deus recomenda, é difícil, mas edificar a casa sobre. E quem ouve os ensinamentos e não obedece, ou seja, não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Construiu na areia. Na areia não é difícil de cavar, não é? Quem já cavou na areia? Até com a mão, né? Você cavou com a mão ou com alguma ferramenta? Com a mão mesmo, né? Na areia dá para cavar com a mão. Eu pescava muito no mar, na praia, com aquelas varas grandes, as canas, né, como diz na África. E eu cavava para tirar uma isca. Você sabe qual é o nome dessa isca? Corrupta, exatamente. É que chama corrupta, é uma minhoca. É corrupta. E eu tenho comigo que não é difícil cavar na areia. Mas na rocha é difícil. Então, construir na areia é relativamente fácil. Mas não tem segurança, não tem garantia. Então, esse construir na areia é a mesma coisa que levar a vida de qualquer maneira, na desobediência. Você bate no peito e fala: eu sou o senhor do meu nariz, dono do meu destino, eu sei o que eu faço. Não, você não sabe, nem você e nem eu.
Por isso precisamos ser orientados por Deus, guiados por Deus. Amém? É preciso buscar em Deus sabedoria, orientação, a direção. Não saia de casa sem antes orar. Não vá para casa sem antes orar. Não faça nada sem antes pedir a direção de Deus. Isso chama-se dependência a Deus. E quando você achar que vai estar tudo perdido, Deus vai dizer para você: não está nada perdido, porque você chamou por mim, eu estou aqui para te ajudar. Então o sujeito edificou a casa sobre a areia, olha lá, e caiu a chuva. Você percebe que a mesma chuva que caiu na casa da rocha, caiu na da areia. Não é a mesma? É a mesma. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela o quê? Desabou. Sendo grande a sua ruína. Por que desabou? Porque não tinha a sua base na rocha, o seu alicerce na rocha. No mundo espiritual, a areia, ela é representada pelos homens, ainda que profissionais capacitados. E a rocha é Jesus Cristo. Homens morrem e passam, ídolos, tá? E mesmo os mais próximos, os mais queridos, quantos de nós aqui, nós que temos um pouco mais de idade, já tivemos muitas pessoas conosco que até compartilhavam suas refeições conosco e vice-versa. Hoje não as vemos mais. Não é verdade, senhor? Agora, se você está lá na sua casa e eu não estou por perto, nem a bispa, você vai clamar e quem é que vai te ouvir? Deus. Quem é que vai te responder? Então, pronto, Ele é a rocha. Baseie a sua vida naquilo que Deus ensina, naquilo que Deus manda fazer. E você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Amém? Não baseie a sua vida em ensinos de homens, de demônios, não. Igreja, eu vivi um pouco já na história aí, já passei por situações que se eu não tivesse guardado a palavra, eu já tinha deixado de existir, e de uma forma terrível. Eu já me vi sozinho no meio do mar. Eu já vi tantas coisas, e algumas delas que eu passei, o meu eu, o homem, eu disse: não tem jeito, agora é o fim. E aí Deus falou comigo. Você sabe que às vezes Deus fala conosco e a gente nem percebe que Ele está falando. Quando você se depara com uma tempestade, uma adversidade, e você se sente forte e sobrevive e vence, aí você vai se lembrar de que um dia Deus falou com você. É claro que nós estamos num mundo que não tem como fugir dessas coisas. Os homens são maus, tá? E Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Satanás não está preocupado com quem está lá fora, não. Ele está preocupado com quem busca Deus, com quem escuta a palavra. Então, ouça sempre a voz de Deus.
Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, tá? Não guarde nada ruim, nocivo no seu coraçãozinho de Deus. Guardar ódio, rancor, mágoa, ressentimentos, coisas ruins no seu coração, seria o mesmo colocar comida estragada nas suas geladeiras, com bactérias, ou até esterco. O seu coração é casa que Deus quer morar. E para Ele morar tem que estar limpo, tem que estar livre, desimpedido. Não deixa que alguém estrague a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Sirva a Deus, ouça a voz de Deus e faça o que Ele manda. E você vai estar forte e vai vencer todas as dificuldades da sua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Fica de pé, por favor.